tudo bem com vocês? Mais uma vez a gente aqui, Papo de Torcedor, hoje é com a presença do Marcelo Oliveira, grande jogador e treinador de futebol. Fala, Marcelo, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez. Boa noite, um abraço a todos, prazer falar com vocês, poder comentar um pouco aí da minha trajetória e falar do futebol de uma forma geral. Estou aí à disposição. Maravilha, a galera está chegando. Marcelo, vamos só para a gente começar rapidinho. Queria que você falasse, por favor, um pouquinho da sua passagem pelo Palmeiras, já que você está falando. A gente começou falando fora da gravação, só para a gente concluir isso. Eu fui para o Palmeiras porque já tinha trabalhado com o Alexandre Matos, né, no Cruzeiro. Foi uma passagem do Cruzeiro muito vitoriosa, assim, a gente montou um time muito forte e depois ele me chamou para ir para o Palmeiras e foi uma honra assim, imensa, né? O Palmeiras é um clube grandioso, com uma torcida imensa e lamento só ter ficado pouco tempo, né? Assim, quase menos de um ano. Eu acho muito pouco, né, para um profissional desenvolver um trabalho, mas deu para fazer coisas boas, assim, que eu me orgulhei muito. Por exemplo, lançar no time principal como titular o Gabriel Jesus, né, que até então tinha tido poucas oportunidades, e a Copa do Brasil, antes que o Palmeiras ganhava, num confronto que, para muitas pessoas, o Santos estava num momento melhor. Então, nós preparamos muito bem para essa final e deu tudo certo, inclusive um gol decisivo de um goleiro que é pouco comum, né? Assim, mas quando se trata do Fernando Praz, é um profissional que trabalha muito, muito dedicado, e ele não só treinava os pênaltis, como ele queria bater também, e por isso que ele foi escalado. Maravilha. Ronaldo? Boa noite mais uma vez, Marcelo. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Eu vou te fazer uma pergunta, talvez um pouco diferente. Pelo Curitiba, em 2011, você bateu um recorde de vitórias e entrou no Guinness, né? E como é que foi essa emoção de 24 vitórias? Eu não me lembro se alguém já chegou a bater esse recorde, que é muito difícil no nosso futebol, né? É muito difícil, né? É muito comum, às vezes, ficar um tempo invicto, né? Invicto, mas com empates, vitórias e empates, mas com vitórias consecutivas é muito difícil. No futebol brasileiro, eu acho que não tenho absoluta certeza, mas fora aqui, né, já aconteceu com dois times, inclusive o time da Arábia, lá do Jorge Jesus, recentemente fez mais vitórias consecutivas. Nós trabalhávamos para, jogo a jogo, fazer o melhor, buscar a vitória sempre. Era um time muito bom. Eu herdei, na verdade, um time, uma montagem do Ney Franco, e fiz algumas modificações, troquei algumas peças, e o time foi muito bem. 2 anos consecutivos na final da Copa do Brasil. Essa sequência de vitórias que até o meio ali a gente não tinha muita noção. Depois as pessoas começaram a falar que podia chegar, e a gente também começou não só com a motivação das vitórias em função dos 3 pontos, né, dos campeonatos que estávamos disputando, mas passamos ali desde a partir da 17ª vitória, passamos a ter um motivo a mais, né, para buscar um recorde mundial, e foi festejado lá pela torcida, né, muito comemorado, sim, e muito mérito do trabalho bem feito no Curitiba, de comissão técnica, o administrativo muito bom também, presidente, e marcou até, sempre que vou a Curitiba, eu ia, né, trabalhando com o clube, o torcedor lembrava muito desse período nosso. Você, além de estar falando de recordes aí, você também foi o treinador 5 finais consecutivas de Copa do Brasil com times diferentes, não é isso?
Foram 5, pulou um ano, né? Não foram consecutivos, porque teve um ano que pulou, mas foram 3 times diferentes, né? O Curitiba 2 vezes, aliás, 4 times. Curitiba 2 vezes. Eu estou dizendo isso porque alguém pode falar assim, pensar, mas com aquele time, né? Qualquer um chegaria à final. Tinha um time muito bom, né? Mas, foram 2 com o Curitiba, depois um com o Cruzeiro, depois um com o Palmeiras e com o Atlético Mineiro também. Infelizmente, só consegui ganhar, mas estar lá passando por todas as fases de mata-mata, né, de grupo, numa competição difícil como é a Copa do Brasil, né? Então eu acho que foi uma coisa interessante. Tá, vamos passando aí. Zé Luiz de São Paulo, fala aí, Zé, depois o Zé do Rio fala. Rapidinho. Tudo bem, Marcelo? Boa noite para você. Boa noite. Muito prazer em receber uma pessoa tão simpática como você. A gente acompanha um pouco a tua carreira. Em 77, eu tinha 13 anos, tá? Eu sou daqui de São Paulo. E você era titular de uma seleção, né? Aquele time do Galo era uma seleção, né? Com o Paulo Isidoro, Toninho Cerezo, João Leite no gol, né? Enfim, Ângelo e demais. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Depois você se tornou um técnico de prestígio e tal. Com base naquele time de 77, alguns jogadores foram para a Copa de 82, né? Que era o Tele Santana e tal. E tem um comentário do Zico, eu não quero ser antiético, mas eu queria só saber sua opinião. O Zico sempre bate nessa tecla que o time do Brasil de 82, que deu espetáculo, tudo, infelizmente não ganhou. Como o time do Galo em 77 era melhor, acabou não ganhando. Isso acontece, né? Que a base do time era o goleiro, lateral direito, back central, quarto zagueiro, lateral esquerdo, 3 no meio de campo, que eram o Cerezo, o Sócrates e o Zico, e na frente, Paulo Isidoro, o Reinaldo ou Careca, que os dois acabaram não indo, e o Éder. Tá. Mas aí o que aconteceu? O Tele teve que arrumar um lugar para o Falcão, que o Falcão também era difícil deixar um craque como o Falcão fora. E isso mexeu na estrutura do time. Eu queria que você comentasse alguma coisa nesse sentido. Você concorda com o Zico? Se você quiser comentar, claro. Não, o meu melhor técnico foi o Tele Santana. Foi com o Tele que eu fui promovido à equipe profissional aos 17 anos. Eu tinha sido campeão lá em Cannes, no torneio de Cannes pela seleção brasileira. E quando eu voltei, ele me levou para o profissional e me ensinou muito. Foi um excepcional técnico. Mas eu acho que é uma tendência natural de um técnico tentar colocar para jogar os melhores jogadores. Como aconteceu em 70, por exemplo, né? O Tostão jogou mais adiantado, como centroavante, como nunca tinha jogado. O Rivelino foi para a ponta esquerda, o Jairzinho do lado direito, moldando o time com os melhores jogadores, porque é difícil você deixar, como você mesmo disse, o Falcão de fora. O Falcão era um excepcional jogador, né? Marcava, ele armava, batia de fora da área, chegava para concluir. Eu acho que não passou por aí. É questão de escalação. Alguém até pode questionar o goleiro, se tinha o Leão era melhor, se era o Raul, se tinha um outro goleiro, mas o Valdir Pérez estava muito bem também. Serginho, super artilheiro, né? Claro que eu entendo que se o Reinaldo tivesse em boa condição física, porque o Reinaldo, depois, logo que ele subiu, ele machucou o joelho e esse joelho o atrapalhou de jogar muitas vezes durante toda a sua carreira. E o próprio Careca, né? Indiscutivelmente, jogar Zico, Falcão, Éder, Sócrates com o Reinaldo ou com o Careca, eu acho que sairiam mais jogadas assim de tabela, de jogadas mais individuais, poderia ser um processo bom. Mas isso não foi isso que atrapalhou o Brasil. O Brasil teve superior 2 vezes ou 3, 2 vezes durante o jogo com a Itália e
por descuido, né? Eu acho até por um capricho do futebol, coisas muito simples de fazer, um impedimento que tiraram e deixaram o Paulo Rossi fazer o gol, um erro de passe, né, no início do jogo ali, mas eu acho que o trabalho que foi feito, é que o futebol, ele nem sempre premia o melhor time, né, tem disso, né, como em 77, que você citou, a participação nossa durante todo o campeonato foi muito melhor que o São Paulo. Eram dois grupos, nós ficamos 10 pontos à frente do São Paulo, invicto, com melhor ataque, melhor defesa, o artilheiro do campeonato, um time que encantou. Só que o São Paulo também era muito bom. Tínhamos, né? O Mário Estérgio, né? Davi Pereira, o Valdir Pérez, Oscar. Era um time, acho que o Oscar estava, não sei se era o Tecão. Não, ainda não, ainda não. Ah, não, era, né? Mas era o Bezerra. Muito bom. Às vezes as pessoas falam... Hermínio e Bezerra. Chicão estava nesse time? Tava, Neca. Então, era o Zé Sérgio, desculpa, Marcelo. Foi um capricho, assim, tanto em 77 quanto em 82, por tudo que o Brasil... mundo, mas em um jogo, às vezes, acontece uma falha, um descuido, e a seleção italiana também era uma seleção forte, né? Sim, campeã. Muito obrigado, Marcelo. E duas coisas ingratas, né, Marcelo? E no jogo contra a Itália, praticamente no último minuto, o Zoff pegou uma cabeçada do Oscar, que seria o empate, uma defesa fantástica, e na final de 77, os dois grandes artilheiros não jogaram. O Reinaldo e o Serginho, os dois ficaram de fora. Pois Então, o futebol é ingrato às vezes, né? O Serginho parece que com uma suspensão naquela semana, ou machucou, alguma coisa. O Reinaldo, ele tinha sido expulso muito antes, meses e meses antes, e não sei por que deixaram para fazer o julgamento dele ali na semana do jogo final. E fez muita falta, porque ambos fizeram falta, né? Serginho... super artilheiro, um jogador que cabeceava bem, protegia muito bem a bola e dentro da área era incrível. E o Reinaldo tinha um gênio, né? Nós perdemos naquele jogo, deixando de jogar com um jogador genial, muito acima da média, embora tivesse muitas contusões, e principalmente no joelho dele, ele fazia muita diferença, então fez muita falta. Mas isso que acontece, por isso que o futebol é tão fascinante, né? Porque não tem negócio de mérito, mérito é quem faz o gol, o mérito é quem chega lá. E a gente ainda teve uma incompetência, um azar, uma infelicidade de o João Leite defender 2 pênaltis e a gente jogar 3 para fora, né? O Valdir Pérez caído num canto e a gente jogou a bola para cima do gol. Então é emocionante, não adianta... depois que acontece, achar que foi injusto. Foi justo a vitória do São Paulo, porque o São Paulo foi lá e fez os gols necessários. Né? Eu sou Zé do Rio. Boa noite, meu filho. Boa noite a todos aí. Boa noite, Marcelo. Um prazer falar com você. Marcelo, como você esteve aqui no Rio, no meu time, no Vasco, eu criei uma expectativa muito grande depois dos seus trabalhos no Coritiba, no Cruzeiro, no Palmeiras. E, assim, anos depois eu vim aqui me desculpar com você, porque fiquei decepcionado, né, pelo que ocorreu, mas vi que o problema não era técnico, o problema era a administração, como já vem patinando há 20 anos. E eu aqui, em nome da torcida, quero me desculpar, porque eu fui o único que fiquei decepcionado. O que não deu certo no Vasco também? Olha só, a primeira coisa que eu quero dizer, assim, foi uma passagem curta, acho que 2 meses e pouco, e eu fiquei impressionado com o Vasco, a fidelidade da torcida, o quanto a torcida do Vasco é grandiosa. Nós, em todos os lugares que íamos jogar, fomos jogar, por exemplo, com o Vila Nova de Goiás. A Vila Nova tem uma torcida grande, mas a torcida do Vasco lá em Goiás era
era maior do que a do Vila Nova. Fomos jogar no interior de Minas contra o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha uma torcida grande e a torcida do Vasco era quase igual ou mais ou igual à torcida do Cruzeiro lá no interior. Então, o Vasco é um time que tem torcedor por todo o Brasil, é uma instituição brilhante e eu acho que o que não deu certo é justamente os problemas que existiam naquele momento. Falta de pagamento, falta de uma administração mais rígida e eu durante esse tempo que estive lá, eu senti que eu não ia conseguir. Tinha, assim, jogadores já muito viciados ao Vasco, já de muito tempo, e esses jogadores, eles pensavam que eles rondavam no clube, no treinamento, e esse tipo de coisa que devia ter uma abordagem mais rigorosa da administração com esses problemas, e aconteceu que eu achei que não ia conseguir fazer o trabalho que eu queria lá e acabei saindo, vindo para o Cruzeiro e acabou dando muito certo. Infelizmente, né? Marcelo, eu estava vendo umas outras entrevistas suas e você deu um tempo do futebol, né? E você disse por causa da pressão, uma série de coisas, isso não é bom nem para a saúde. Aí eu queria saber de você, assim, você como treinador, quando você chega num clube, você tem a obrigação de vender jogador, você tem que fazer. O que acontece? Assim, o que um treinador tem que fazer que nós, torcedores, que só queremos títulos, não sabemos, e essa pressão acaba passando para vocês sem poder falar? Por exemplo, hoje aqui no Rio de Janeiro, foi discutido o tal do fair play financeiro dos clubes, né? Você acha que isso vai ajudar a vida do treinador ou isso não tem nada a ver, vai extra-campo? Acho que não tem nada a ver, não. Eu tive a felicidade, na verdade, de não ter interferência muito no meu trabalho, assim, de dirigente. Tive um problema uma vez com um diretor que quis dar uma opinião e impor uma opinião e acabei discutindo com ele, ficou mal, assim, mas não mais não. O que eu quis dizer quando eu quis parar, e já parei, realmente não estou dando tempo, já parei de trabalhar como técnico, é que a pressão não é a pressão de dirigente, de empresário, de nada disso. A pressão é pelo resultado, né? Independentemente do elenco, independentemente da administração, você tem que estar sempre buscando resultado. Às vezes não é necessário para um trabalho, impor um trabalho, é muito, muito rápido e no Brasil, com tantas competições, o tempo de treinamento é menor também, né? Você joga domingo, tem que jogar quarta. E nesse período o jogador tem que recuperar, tem que descansar. Então, pouco treinamento e mais conversa e mais trabalho tático, mais trabalho bola parada, para uma pressão grande. Mas o que ela é inerente ao técnico, não tem jeito. Quando um time ganha, como o Cruzeiro ganhou, a diretoria trabalhou muito bem, os jogadores eram muito bons, o técnico também fez seu trabalho. Mas quando vai mal, a culpa recai sempre sobre o técnico, né? Isso é uma coisa costumeira no Brasil. E como eu fui atleta há 15 anos e fui técnico 21, mais da metade da minha vida eu passei em concentração, eu passei viajando, eu passei no campo. Então eu quis dar um tempo primeiro e depois resolvi parar para me viver a vida um pouco mais tranquila, com a família, com filhos, né? Ver o crescimento dos netos, participar um pouco disso. Então foi mais ou menos por aí. Eu acho que eu tenho saúde e teria disposição para trabalhar mais, mas os últimos clubes que eu trabalhei também tive problema, falta de pagamento dos jogadores, isso acaba desgastando muito o profissional, né? O jogador vem no técnico, você vai na diretoria, mas às vezes as soluções não são resolvidas, não tem uma solução, né? Não tem uma resolução. Então isso tudo desgasta muito e para me trabalhar sem ter uma condição boa,
eu preferi parar também e viver coisas que eu não fazia quando era tempo. Então, você como treinador foi um dos caras que olhou muito para a base, que você que descobriu o Gabriel Jesus, então a gente sabe que você é um cara que olhava para a base, mas aí é essa pergunta que eu fiz. Existe a obrigatoriedade de fazer jogador, de vender jogador? E quando é que um jogador está pronto para sair da base e ir para o time titular? Isso passa única e exclusivamente pela escolha do treinador ou isso faz parte de um cronograma da diretoria, do clube? Enfim, Marcelo, se você puder explanar isso para a gente. Base é a mina, né? É a mina de ouro do clube, só que ela é tratada com muito pouca atenção, porque o dirigente, principalmente o dirigente aventureiro, que vai para o clube para se tornar um político, para ganhar, ser reconhecido ou por outros interesses próprios, ele não está preocupado com o menino ali de 15 anos, com 16, ele está preocupado com ganhar títulos e comemorar e dar entrevista e tudo isso. Eu acho que está preparado quando tem uma boa formação, né? E eu acho que o Brasil está fazendo de forma invertida a utilização dos jogadores de base. Os melhores jogadores da base, os jogadores que são craques, aqueles jogadores que poderiam subir para a equipe profissional e ajudar a ganhar títulos, a se tornar um ídolo da torcida, né? Conhecido como foi sempre, né? No Atlético Mineiro, a maioria desses jogadores citados aí, Paulo Isidoro, Reinaldo, Toninho Cerezo, Getúlio e tantos outros, foram jogadores formados, se tornaram ídolos e ajudaram o Atlético a ganhar títulos. Zico, Adílio e tantos outros, jogadores do São Paulo, né, que é um clube de boa formação, como outros grandes clubes. Antigamente era assim. Hoje, esses jogadores são vendidos, né? É claro que ficou muito ampliado o comércio, né, no futebol. Então, quando o jogador é muito bom e ele chega ali aos 17, 18, a família já fica falando que o sonho do jogador é jogar na Europa, o jogador já fala isso, que tem o sonho não da seleção brasileira, não de ser o ídolo do próprio clube, mas de jogar na Europa, e também o empresário e o próprio clube que quer arrecadar para ter um bom caixa, né? E a gente passa a contratar jogadores do Uruguai, jogadores do Paraguai, e os melhores jogadores desses países também estão fora. Então, eu acho que isso é muito ruim para o futebol, embora eu entenda que o clube tem que arrecadar, mas poderiam deixar o jogador jogar um maior tempo no próprio clube. O jogador de base hoje ele tem mais conforto nos grandes clubes, tem concentrações boas, ótimos campos para treinamento, né, alimentação, tudo isso. E embora a gente está formando menos jogadores geniais, mas forma muito jogador ainda. O Brasil ainda é um celeiro muito bom para o futebol brasileiro e mundial. Maravilha. Ronaldo, quer fazer alguma pergunta? Marcelo, em cima do que você está falando, a Lei Pelé não ajudou em nada, né? Porque ela facilita a saída dos jogadores, e no seu tempo não tinha tanto empresário para atormentar a cabeça da família que o moleque tem que sair, aquela história, né? A gente sabe que o futebol, uma grande maioria é oriunda de famílias mais carentes, tal, e o futebol o cara acaba ajudando a família inteira. E essa Lei Pelé veio atrapalhar, porque hoje a molecada sai muito rápido, ele não consegue criar raiz no clube, né? O empresário quer ganhar o seu dinheiro com a venda. E aí você vê, numa seleção brasileira que não tem mais aquele estigma com o povo não reconhece, não sabe nem escalar a seleção, porque todo mundo saiu, e aí você tem jogadores que aparecem na seleção, você fala, pô, mas de onde veio isso? Onde jogou esse cara? Isso tem muito a ver, não tem, não? A Lei Pelé? É que, como eu falei, a parte financeira, o comércio, aumentou muito, né? E o europeu, ele descobriu que no Brasil não tem erro, né? Pode buscar os jogadores que a maioria deles vai jogar muito bem lá e vai dar muito certo, né? E
E aí entra a desigualdade financeira, né? É claro que eu, como ex-jogador, eu imagino que um jogador de 18 anos, como Vini Júnior foi vendido muito cedo, novo, Estevão agora também, muito novo, a questão da família é que praticamente vai fazer sua independência, a independência da família toda, né? É claro que tem que votar, mas teria que, naturalmente, ter uma lei que o jogador ficasse um pouco mais, talvez, no Brasil, né? Para que eles pudessem, o torcedor, desfrutar de um craque do próprio time. Então, todo mundo leva vantagem, só quem não leva vantagem é o técnico, né? Que tem que, às vezes, abrir mão de um grande jogador, de um jogador que vai ajudar muito a conquista de resultado, a conquista de títulos, e o torcedor, né, que acaba perdendo o Estevão, perdendo o Vini Júnior, o Rodrigo dos Santos e tantos outros que poderiam estar jogando aqui. É a lei financeira, né? Eu acho que teria que ter alguma coisa para que pudesse corrigir isso. O Brasil tem aí 3, 4 times que ainda conseguem. Justamente o jogador jovem ele vai ser vendido porque os números são muito alterados, né? Grandes fortunas. Maravilha. Ô, Zé, quer fazer pergunta, Zé? Seu microfone, Zé. Desculpa aí. Marcelo, naquela final da Copa do Brasil de 2011, algum bastidor de alguma tentativa de mudança do desenrolar do jogo? O que você pode dizer de algum bastidor daquela final? Contra o Vasco? Do Vasco, 2011, isso. Eu acho que o Curitiba estava muito bem, vinha de ótimos resultados, era campeão invicto paranaense, a Copa do Brasil também, o time foi muito bem, até chegar à final, e o Vasco tinha um grande time, né? O Vasco, poxa, era um time bem armado, Fernando Praz, o Dedé, o Newton, né? O Alexandre muito bem, o Éder, que foi Galo, e eu que lancei, inclusive, na equipe profissional, estava correndo muito, tinha um meio de campo muito bem montado, o Felipe estava jogando bem, então era um confronto muito equilibrado, mas o primeiro jogo nós perdemos de 1-0 e tivemos chance de empatar, assim, foi um jogo lá e cá, e a gente teve chance de empatar. Teve um problema que nós tínhamos um jogador pendurado, esse jogador levou uma falta, era o Aquino, ele levou uma falta no meio do campo e o juiz inverteu a falta e deu um cartão amarelo para ele ficou fora. Era um jogador importante. E nós tentamos uma escalação que a gente pudesse jogar, mas combater bem o meio campo do Vasco, que era um meio campo forte. E não deu certo. E logo no início do jogo, o Vasco fez um gol. Não foi no setor onde a gente havia modificado, mas o Vasco fez um gol e nós fomos para cima. No primeiro tempo, a gente começou o jogo perdendo de 1-0 e no primeiro tempo já estava 2-1 para o Curitiba. E o segundo tempo foi muita pressão, né, do Curitiba, ficamos muito em cima. Teve um gol assim, pouco comum, que o Éder era um jogador que corria muito, que tinha drible e velocidade, mas que fazia poucos gols. Aí ele chutou uma bola do meio do campo ali, ele dominou uma bola que resvalou ali, ele chutou e acabou fazendo o gol. E dali para frente só deu Curitiba, tivemos bola na trave, ganhamos o jogo, né? Na verdade, nós perdemos de 1-0 e ganhamos de 3-2. Mas ficamos sem o título por causa do regulamento daquele momento, né? Mas foi um confronto equilibrado. Curitiba fez seu papel, né? De pressionar o Vasco, tentar
durante todo o tempo ganhar o jogo, né? E teve oportunidades até para isso, mas infelizmente não foi impossível. Ronaldo. Marcelo, saindo um pouco do Marcelo técnico para o Marcelo jogador, qual era o seu melhor ano para uma seleção brasileira de Copa do Mundo? 78, que vocês vinham num Atlético fantástico, né? E assim, aquela brincadeira, né? De 78, o Falcão também era um monte e não foi chamado para a Copa do Mundo, né? Era o ano dele também. Ou 82. Qual você acha que em 82 você também ainda estava bem, jogando futebol de alto nível? Qual você acha que seria o seu melhor ano para uma seleção que não veio? Não veio, foi em 78, mas eu entendi por quê. Em 77, eu fui jogador da seleção de base do Brasil durante alguns anos. Eu fui 2 anos à seleção de Cannes e fomos campeões lá na França. Era um time muito bom, com grandes jogadores que se tornaram jogadores profissionais de seus clubes. Em 75, eu joguei a Copa América pela seleção mineira que representou o Brasil, e joguei o Pan-Americano do México também, com uma seleção muito boa, que era o Carlos, era Roseliro, Edinho, Chico Fraga, Cláudio Adão, quer dizer, Batista. E eu fui convocado naquele mesmo ano pelo Cláudio Coutinho para a eliminatória no Mundialito de Cali, na Colômbia. Foi os jogos lá em que eu participei, e eu fui convocado como ponta esquerda. Eu era um meia, e naquele período no Atlético Mineiro eu estava jogando de ponta esquerda. E fui convocado, e assim, fiquei muito feliz de chegar à seleção brasileira. Era algo assim muito importante, né? Você se emocionava muito quando era chamado e se dedicava muito. E participei dessa eliminatória, mas era assim uma concorrência assim, imensa, né? Porque, como ponta esquerda, só naquela seleção que eu fui já tinha o Paulo César, o Caju e o Dirceu também, que jogava de ponta esquerda. E no Brasil tinha o Éder, tinha o Joãozinho, tinha o Zé Sérgio, tinha o João Paulo, tinha Júlio César, e tinha 2 João Paulo, por exemplo. Era assim, tinha excepcionais jogadores na posição. Eu ainda fiquei na convocação para a Copa do Mundo de 78, eu fiquei entre 40 nomes, mas não fui convocado. Mas é isso, era muita concorrência no Brasil, muito excepcionais jogadores do meio para frente, não era fácil você chegar a uma Copa do Mundo. Maravilha. Maçã, se você puder, faz aquela sua pergunta célebre, por favor, para o Marcelo, que ele vai saber responder essa aí, não só como todos, mas tecnicamente. Então, Marcelo, como eu te falei na outra pergunta, eu tenho 61 anos de idade, né? Então, eu comecei a gostar de futebol no começo dos anos 70, que é aquela fase de 8, 9 anos que você começa, né? E apesar que naquela época não tinha tanta informação como agora, né? Não existia Sport TV, não existia ESPN, não existia nada. Mas, assim, eu enumero 5 times, assim, você pode não concordar, para mim, da minha época até hoje, que marcaram muito, times nacionais, né? Primeiro é o Flamengo do Zico, depois é o São Paulo do Tele, primeiro é o Internacional do Falcão Batista, o time do Minelli, o Flamengo do Zico, o São Paulo do Tele, o Palmeiras do Luxemburgo, daquela Parmalat, Edmundo, Evaí, Zico, era uma seleção, Sampaio e tal. E por último, aquele Corinthians de 2000. Eu, 98, 99, 2000, que até ganharam aquele Mundial, tá? Mas eu sempre faço menções ao time do Vasco, teve time do Fluminense, o Grêmio também teve times muito bons, o próprio Galo. Mas eu enumero esses 5. Eu queria saber que você comentasse alguma coisa desse sentido, por favor, né? Isso vem de encontro ao que eu tinha falado anteriormente aqui, que o Brasil, quando tinha à disposição seus melhores jogadores, eram equipes fortíssimas, né? Você tinha no Flamengo Zico, Nunes, Carpegiani, Leandro. Esse time eu enfrentei muitas vezes com o Atlético e depois enfrentei jogando no Botafogo também, né? Então,
a partir de 80, quando Falcão saiu, depois saiu Zico, saiu Cerezo, é que ficar muito isso. Os melhores jogadores brasileiros estão fora. Assim, tem ótimos jogadores no Brasil, mas se você pensar que tem fora 400 jogadores, 300 de alto nível, deve ter pelo menos 50. Se esses jogadores voltassem para o Brasil e fossem distribuídos entre os clubes, nós chegaremos a esse ponto aí que você falou. Hoje, você é difícil você escalar um time dessas equipes que você citou, você saber escalar depois de 6 meses, não tem a mesma escalação, vai mudando, vai contratando, o interesse de venda, de saída de jogadores. Então, eu acho que o Brasil, embora tenha grandes equipes ainda, e algumas com poder aquisitivo maior, conservam seus jogadores, não deixa de ser uma segunda divisão pelo tanto de jogadores excepcionais que estão fora. Igual eu falei anteriormente, nas grandes equipes do mundo, tem 3, 4 brasileiros. Né? Na Espanha, poxa, todas as equipes têm jogadores brasileiros, vai para a Inglaterra, tem, Espanha, França tem, e aí por diante. Então, infelizmente, eles estão saindo muito cedo e são os jogadores que são aqueles que são melhores. E aí deixa de ter essa tradição. Com certeza, você escalaria alguns desses times, né? Escalação de 80, de 90, eu pelo menos sei algumas escalações do Atlético, o Palmeiras, o Flamengo daquela época, né? E isso enfraqueceu, de certa forma, as grandes equipes do Brasil. E hoje você não consegue... eu acho que vai ficar muito restrito àquelas equipes que estão bem administradas e que têm um poder aquisitivo maior. Marcelo, você foi treinador da Ponte Preta também, né? Você passou pela Ponte Preta, foi isso ou não? Eu passei pela Ponte e foi o último clube que eu trabalhei. Exatamente isso que eu queria... Também. Exatamente isso que eu queria falar com o senhor. Desculpa interromper, que você passou como jogador e como treinador por tantos clássicos aí. Se você pudesse falar um pouquinho para a gente dessa rivalidade, desse derby campineiro aí, o peso que tem esse clássico de Guarani e Ponte Preta, se você pudesse falar para a gente, se você passou por algum, enfrentou. Eu passei pela Ponte Preta como técnico, né? Foi a última equipe que eu trabalhei como jogador, não, mas eu senti que é um clássico que ainda tem emoção ao torcedor, que ainda tem uma rivalidade muito grande, mas que no momento em que as equipes administrativamente estão enfraquecidas. Né? Um trabalho de porque é inadmissível você pensar no Guarani na Série C, você pensar que a Ponte Preta da mesma forma, pela tradição, pela camisa, as equipes que já teve, né? Mas é muita desorganização, assim, muito amadorismo, né? O futebol precisa ser tratado, às vezes, com mais seriedade, serem dirigentes profissionais, de repente, né? Que ganhassem para trabalhar, mas que tivesse de oferecer resultados, de entregar resultados também. Então, muitas das equipes brasileiras que já tiveram times excepcionais, como o Guarani, né? Guarani 78, a Ponte, naquele mesmo período, com Oscar, com tantos, Marcos Aurélio. Então, esses foram se perdendo ao longo do tempo e foi difícil hoje ter resultados e essa tradição com boas equipes dentro do campo. Marcelo, deixa eu te fazer uma outra pergunta, mais uma, né? Nós, como torcedores, a gente ouve ver na imprensa aí, muitas vezes, falar sobre os treinadores brasileiros que estavam ultrapassados e tal, e por isso essa enxurrada de treinadores estrangeiros no Campeonato Brasileiro, nos clubes brasileiros. Você acha que isso tem a ver com essa pressão que vem de fora ou tem meritocracia nisso também? O que você acha em relação a isso? Eu tenho opinião que é normal que venham treinadores.
Eu acho que eles não deveriam ter o privilégio maior do que o próprio treinador do Brasil, entendeu? O Brasil ganhou títulos importantíssimos com os clubes e com a seleção brasileira, com treinadores brasileiros. Ah, mas os portugueses são bons, são todos bons treinadores. E Portugal não ganhou tanto assim, né? Como o Brasil já ganhou, com clubes e também com a seleção. Mas eu acho que é normal que brasileiros tenham saído do Brasil para trabalhar fora, e muitos já saíram para a Arábia, Japão, Portugal, até para a França já foram, e outros países, e levar o conhecimento nosso para lá, assim como outros possam vir também. O que eu acho que incomoda um pouco os treinadores brasileiros é que, às vezes, o treinador brasileiro ele não pode perder 2, 3 partidas. Ele não pode ter um período de uma fase pior, que ele é muito criticado e quase sempre perde o emprego. Ao passo que o treinador de fora ele tem uma paciência. Talvez seja isso que incomoda. O fato de vir treinadores, eu acho que o treinador ele tem que ser competente. Ele não tem onde nasceu, que país, que cidade. Ele tem que ser um bom treinador, um cara correto, e faça jogar bem e conquistar. Maravilha. Marcelo, e os clubes de Minas aí agora? O Cruzeiro está bem e o Atlético na Copa do Brasil. O que você acha que pode se esperar dos clubes de Minas, que foge um pouco dessa mídia Rio-São Paulo? O que você podia falar para a gente sobre os clubes de Minas no momento? Pois eu acho que o Cruzeiro, depois do período que nós passamos lá e que ganhamos 2 brasileiros, e fomos na final da Copa do Brasil, ganhamos o Mineiro, um time que foi muito bem montado e que encantou também, né, durante 2 anos. Teve administrações muito ruins de pessoas mal intencionadas e que deixou o Cruzeiro em uma situação muito complicada. E eu acho que o Ronaldo foi muito corajoso, né, de comprar o clube naquele momento e posteriormente com a administração do Pedrinho, que é o atual dono. O Cruzeiro voltou a ser um time forte, tem uma torcida fantástica, né, que acompanha o time, que vai. Basta dizer que o último jogo tinha 60 mil pessoas, né? Uma coisa pouco comum no futebol hoje. E eu acho que o Cruzeiro está num bom caminho. E quando o time tem um dono, quando tem uma SAF, ele tem que ter um balancete, ele tem que se interessar por tudo que é ativo do clube. Ele passa a cuidar mais da categoria de base, da formação de jogadores, seja para vender, que é o caso que acontece sempre, ou seja para jogar no profissional. Diferente de administradores ou presidentes que passam pelos clubes sem a menor interesse em nada que vai ser para o futuro. Então, acho que o Cruzeiro está no caminho certo, e o Atlético também é uma SAF, são pessoas que estão administrando muito bem. Eu acho que o Atlético está retardando um pouco a seu melhor momento. Eu já esperava que o Atlético pudesse estar nas primeiras colocações ou chegando ali próximo, pelo elenco que tem, pela torcida que comparece muito, pela tradição e pelo técnico também, que é o Cuca, que sempre forma boas equipes, né? Tem uma experiência larga. O Atlético está patinando um pouco, mas eu acho que vai. Então, eu vejo uma perspectiva muito boa de ambas as equipes mineiras. Show. Zé, vou fazer sua pergunta, que eu preciso liberar o Marcelo, tá? Bora. Você falou muito aí como técnico, né? A sua carreira foi vitoriosa, mas qual é a sensação de fazer um gol numa final de Brasileiro em pleno Maracanã? Você está falando de exatamente qual jogo? O final do Brasileiro de 71. Qual é a sensação de fazer um gol numa final de Brasileiro de 71? Eu não estava... Como jogador, qual é a sensação? Eu estava no clube. Em 71, o Dario fez o gol no Maracanã. Mas eu não... Você cruzou, né? Você cruzou. Talvez seja isso, que eu teria feito o cruzamento para o Dario fazer o gol no Botafogo. Eu mesmo,
Você só pode E fazer. ali o Lola era o Spencer. Mas eu participei que estava no clube e torci muito. E Botafogo era bom e o atleta era excepcional também. E depois você jogar com o atleta várias vezes, né? E Botafogo, joguei no Botafogo 3 anos, alguns clássicos importantes. E embora o Flamengo estava numa fase tão boa, com um time tão excepcional, que era muito complicado. Marcelo, qual foi o caso mais engraçado que aconteceu com você como profissional de futebol, assim, que você pudesse contar pra gente? Assim, a coisa mais engraçada que você acha que você se lembra, assim? Tem muita coisa. Eu não sou até tão bom de casa. Eu acredito que o Nelinho, na passagem aqui, deve ter falado que o Nelinho, o Raul, goleiro, e o Levi Couto são os caras mais engraçados, que tem casos assim excepcionais e que a gente ri muito, né? Mas eu tenho caso naquela época, não sempre, mas de vez em quando a gente fazia um treinamento no Atlético no sábado de manhã, saía ali pelas 11 horas, 11h15, para ir para a concentração. E você ia no carro, né? Não tinha ainda toda essa produção que tem hoje e esse conforto. A gente ia no carro e, às vezes, a gente combinava de passar num bar que tinha e os carros ficavam atrás, botavam o carro assim no quintal do bar e tomavam uma cervejinha ali, rapidinho ali, uma meia dúzia de cerveja, 5, 6, 8 jogadores, e depois ali ia para a concentração, para almoçar, descansar, para jogar no domingo. Nada exagerado, não, e posso dizer, me gabar com isso, é uma coisa séria, mas naquele tempo era assim, que normal. E eu estava lá com outros jogadores, estava o Nelinho, estava o Éder, estava o Reinaldo, estava o Jorge Valença, estava o Miranda, lateral esquerda, aquela turma ali. De repente eu vi o técnico, ele estava chegando lá fora no bar. E eu falei, rapaziada, tá vendo ele. Eu não vou dizer o nome do técnico, mas tá vindo o cara aí, cara. Pô, ele falou, é mesmo? Então deixa ele vir, ué. Qual o problema? Vamos tomar uma cervejinha aqui rapidinho, vamos embora, não tem problema. Aí ele chegou assim, olhando para o lado, e falou, o que é isso? O que é isso? Aí eu, acho que o Éder falou, estamos tomando uma cervejinha, você aceita uma cervejinha? Aí o Reinaldo, pô, senta aí um pouquinho. Quando falou assim com ele quebrou aquela coisa, aquela evidência que ele chegou. Aí ele virou e falou assim, não, mas eu só passei aqui para avisar vocês que o almoço é meio-dia, não demora então não, porque ele assustou com os jogadores que estavam lá, quer dizer, vai fazer o quê? Vai tirar todo mundo ali. Aí ele deu um migué e falou, não, só para avisar que o almoço é meio-dia, vocês ficam tranquilos e chegam na hora, não atrasa não. Eu achei muito engraçado isso, porque isso não existe mais, o jogador hoje seja talvez muito mais profissional, né? E naquela época talvez não fez tanta diferença, porque a técnica era o peso maior, né? Os jogadores chegavam no outro dia, jogavam e corria o que tinha que correr e jogavam muito bem. Mas me lembrei desse caso aqui, que é um caso até raro, né? Ô Marcelo, você como treinador e já jogou bola, né? E ia falar assim, pensar que o Gerson fumava no intervalo do jogo, né? Pois é. Isso é capaz de fazer, né? Ele, o Zidane. Marcelo, você como ex-jogador, eu vi uma entrevista, não lembro quem foi, um jogador que falou que quando o Mário Sérgio chegou para ser treinador deles, falou, tudo que vocês fizeram, eu já fiz. Negócio de beber, de sair para a noite, fumar, usar esses negocinhos aí, eu já usei. Eu não vou proibir vocês fazerem de nada, mas na hora do jogo tem que resolver. Você, por ter sido jogador, quando você é treinador, você também tinha essa flexibilidade com os jogadores ou era mais linha dura, assim, internamente? Não, eu não era linha dura, mas eu também não era tão maleável assim. Eu acho que o jogador, nesse período que eu fui técnico, já tinha que ter uma responsabilidade muito maior. Não?
nesse tempo, quem não se cuida não consegue jogar. Se o cara dorme muito tarde, se ele não alimenta bem, se ele bebe bebida alcoólica muitas vezes, ele não consegue jogar. Eu acho que são poucos que fazem isso, porque uma das coisas que mais evoluiu no futebol foi o preparo físico. Os jogadores correm muito mais, são muito fortes, treinam muito mais. Então, você reflete no treino se o jogador não está se cuidando. E se ele não se cuida, ele não vai conseguir jogar. Ele não vai conseguir. Então, eu não era linha dura, mas eu dava muita palestra sobre isso, sobre diariamente quase algum toque nesse sentido de se cuidar, preparar para ganhar títulos, para ganhar partidas. Ter que preparar. Não sentir que o time vai ser treinado igual a nós, mas nunca. Então, vamos ser intensos para ser intenso, para treinar muito, tem que ter alimentação. Então, o cara que não está dentro, dificilmente ele vai jogar. Hoje em dia, diferente do período que eu joguei. Maravilha. Ronaldo, vou fazer a tua pergunta que a gente precisa encerrar. Só brincando um pouquinho de rádio escuta, que antigamente existia, hoje não existe mais, né, Marcelo? 2-0 para o Juventude contra o Corinthians, tá? Tá com 43 do segundo tempo. Marcelo, como é que você vê a seleção brasileira? Você acredita que ela pode ser campeã nessa próxima Copa do Mundo? Ou como uma maioria diz, provavelmente só para a próxima lá no Catar, em 2030, né? Acho que é alguma coisa assim. Como é que você vê isso? Eu vejo que o Brasil tem jogadores muito bons, né? Como eu disse, nos melhores times do mundo tem jogadores brasileiros, inegavelmente são grandes jogadores, mas não tem um time ainda, né? E não tem um time por várias razões. Eu não sei se o jogador vem para a seleção brasileira com a mesma emoção que a gente vinha, né? Que era quando era convocado. Aqueles que administram, que é a CBF, por exemplo, é um caos total, né? Para dar o exemplo, os últimos presidentes, ou o cara está fora do país, ou está preso, ou está sendo julgado aí por irregularidades, por falcatrua, e eles é que comandam o futebol brasileiro. Então, já começa errado de cima, isso é muito ruim. Mas acredito que tinha condição de um técnico brasileiro comandar o Brasil, mas como foi contratado um grande treinador que tem experiência, que tem lastro, né? Talvez, nesse momento, os jogadores vão se dedicar ainda mais, todo mundo, para vir trabalhar na seleção e com a perspectiva de um título. Não é fácil porque as seleções favoritas do mundo, elas são muito organizadas. Então, o Brasil precisa melhorar nisso, no contexto geral da seleção. Não só jogadores, não só time, mas comando, né? Ter um comando mais forte, mais rigoroso e mais correto, mais honesto, que possa passar uma confiança para o torcedor e para os próprios jogadores. Maravilha. Marcelo, existe algum spoiler aí que você possa passar para a gente? Você está para retornar? Tem algum convite aí? Quanto tempo ainda você pretende ficar fora ou está para voltar a qualquer momento em algum clube aí? Não, eu como técnico, eu não vou voltar. Eu já realmente decidi parar. Acho que deixei aí o meu legado nos clubes que passei, tentei sempre trabalhar de forma intensa, muito corretamente, por isso que eu posso entrar e sair em todos os clubes. Aqui em Minas, tenho o privilégio de ter o reconhecimento do torcedor do Atlético e do Cruzeiro, isso é muito legal numa rivalidade, pela rivalidade que tem. O que poderia acontecer é trabalhar numa outra função, numa coordenação técnica, alguma coisa assim que possa colaborar com a experiência que eu adquiri durante todos esses anos. Tive 2 convites nesse sentido, mas não eram interessantes. Se tiver alguma coisa interessante disso, até poderia voltar. Técnico,
definitivamente eu não vou colocar, porque acho que eu preciso viver um pouco e é pesado para quem dedica de corpo a função de técnico, né? Se você for por treinar e não dedicar tanto, você não vai colher resultados e também não vai se estressar tanto, mas não é o caso meu. Nós que somos torcedores raiz, você faz falta, viu, Marcelo? Pode ter certeza disso. Queria te agradecer a oportunidade que você está dando para a gente aqui de participar aqui desse bate-papo. Fica com Deus, muito obrigado, desculpa tomar seu tempo aí, galera, obrigado aí, tá? Um abraço, até a próxima. Obrigado, Marcelo. E olha, uma simpatia, você é um gentleman. E tenha muito sucesso na vida ainda, Marcelo. Obrigado. Sucesso também no programa de vocês. Foi agradável, bate-papo agradável, passou rápido. Obrigado. E só faltou a cerveja e churrasco. Seja o maior sucesso. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Grande abraço. Tchau, Zé, gente. Obrigado, Marcelo. Um abração. Abraço. Desculpa aí qualquer coisa. Tchau, gente. Tchau. Abraço.